E aí, de novo. Então, continuando agora a nossa primeira aula, parte 2 parece trilogia, mas não lembrei de nenhuma fazer piada agora, sorry. Mas enfim, até o fim, na primeira parte a gente viu um pouquinho sobre como a gente chegou no conceito de nicho e eu mostrei que ele basicamente envolve essa noção de condições e recursos, tá bom? Então, nessa parte aqui, eu quero mostrar para vocês três exemplos de como esse conceito de nicho, que vai envolver condição de recurso, pode ser aplicado, então, em trabalho de ecologia. Tá? Então, vão ser três exemplos, talvez fique um pouquinho mais longo, mas eu vou tentar não demorar demais. Então, vamos lá. Então, normalmente, quando eu explico nicho, ou a teoria do nicho, o conceito de nicho para os alunos, a cara seguinte vai ser assim: legal, mas para que serve esse caralho, né? Então, vamos para os três exemplos para tentar mostrar um pouquinho onde é que isso vai entrar. Olha só. Primeiro, nicho, ele pode ser, ele pode, não, ele é muito importante para a gente entender mecanismos de coexistência, por exemplo. Então, frequentemente a gente encontra espécies diferentes que coexistem no mesmo local. E a questão é, algumas vezes as espécies elas parecem usar, ah, elas parecem depender de condições muito parecidas e consumirem recursos muito parecidos. Elas devem ser competidoras. E a questão toda é, o que faz então com que essas espécies possam coexistir no mesmo sistema? E aí tem trabalhos que tentam entender isso aí, que são os famosos mecanismos de coexistência. E percebam que eu já comecei a usar a condição de recurso parecido para dizer que elas deveriam estar competindo, ou seja, se eu parar para olhar nos requerimentos dela, no nicho dessa espécie, se ele for muito parecido, é estranho imaginar que elas vão coexistir, porque elas estão ocupando ou precisando das mesmas, dos mesmos recursos e condições que estão disponíveis em um determinado local. Isso aqui é um trabalhinho com zooplâncton, que é aqueles bichinhos micro, mini, crustáceos que ninguém sabe bem o que é, de água doce, tá bom? Então, gente, toda vez que eu mostro uma referência, eu já boto aí justamente o título. Se vocês repararem, aqui tem a revista, o ano, o volume, a página e o título do trabalho, para vocês conseguirem achar esses artigos, todos eles pelo sistema da FMG, vocês conseguem baixar, tá bom? Vocês conseguem reler esses artigos e os slides ficam disponíveis no módulo para vocês, tá bom? Mas olha só, se a galera então estava interessada em saber o que faz com que duas espécies ou mais de diferentes de zooplâncton possam ser encontrados no mesmo laguinho, tá? Isso aqui é bicho de água doce. Então, o sistema que eles tinham aqui para trabalho é basicamente esse mapa super maravilhoso em preto e branco, coragem, em que basicamente aqui, cada númerozinho que vocês estão vendo aqui representa um laguinho diferente, tá bom? E essa retinha quebrada aqui, é um sistema de riachos que conectam esses laguinhos. Então percebam que a gente tem lagos que vão ser imediatamente conectados, tá? Por riachos, e lagos que têm uma conexão mais indireta, né? Então, por exemplo, o lago 18 para o lago 15 passa pelo 20, passa pelo 17 e chega no 15. Ou passa pelo 17, 16, 33, 14 e chega no 15. Então eles são conectados, alguns com conexão direta, outros com conexão indireta, tá bom? E aí, só para vocês entenderem, esses caras, ou esses pesquisadores, para ficar bonita, eles foram lá, nesses laguinhos, coletaram as espécies de zooplâncton que eles encontraram em todos eles. E aí eles fizeram uma medida que é uma medida que a gente chama de dissimilaridade. É assim, a gente olha para quais espécies estão presentes, por exemplo, num laguinho, e quais espécies estão presentes no outro lago. A gente vai ter um grupo de espécies que vai ser igual, por exemplo, a espécie A vai estar nos dois, a espécie B vai estar no dois, mas a C vai estar em um e a espécie D vai estar em outro. Ou seja, dessas quatro espécies, duas são compartilhadas e duas não são. Então, uma medida que a gente pode fazer é essa medida de dissimilaridade, ou seja, quanto de espécie diferem entre dois ou mais pares de lagos, tá bom? Esse valor ele sempre vai de 0 até 1. Então, 1 quer dizer não tem nenhuma espécie em comum, tá? E 0 quer dizer todas as espécies são as mesmas nos dois ambientes, tá bom? Então, quanto maior esse valor aqui, mais diferente esses lagos vão ser em termos de quais espécies estão neles. E aqui, esses lagos estavam diretamente conectados pelo riacho,
ou não estavam diretamente conectados, tá bom? Essa barrinha aqui representa a mediana, tá, desse valor. Essa caixinha aqui é para representar uma variação nos seus dados, a gente está indo do 25% mais baixo até 75%, e isso aqui para pegar os extremos, tá? Então, o que interessa no primeiro momento para a gente nessa figura é essa barrinha da mediana, ou seja, tende a mostrar para a gente qual que é a tendência central de similaridade para lagos que estão conectados ou não conectados. Então, lembra da aula lá do Pietro sobre figura, né? Variável dependente aqui, a preditora está aqui. E aí, o que essa figura está mostrando para a gente é que quando não tinha um riacho conectando diretamente dois laguinhos, a dissimilaridade era maior do que quando eles estavam conectados. Ou seja, ter um riacho era importante para permitir que uma mesma espécie ocorresse em dois lagos. Ai, Paulo, mas isso não é óbvio? Depende, coração. Ela pode chegar lá, mas não necessariamente ela vai sobreviver lá. Se, por exemplo, o leito de um riacho for muito diferente do outro, se um for mais sombreado do que o outro, tem um monte de outras variáveis que podem afetar. Tá bom? Isso aqui, ô gente, isso aqui é, assim, esotérico. Então vamos lá. Por enquanto, eu não vou explicar a análise por trás, só vou pedir para vocês acreditarem no que eu estou falando, tá bom? Isso aqui, essa medida demoníaca, chamada de variância particionada, é o seguinte: ele pega toda a variação de espécies entre todos os lagos que tem lá, daquele mundo de lago, e ele diz: olha, essa variação é um cálculo que dá um número que não representa muita coisa para a gente. Imagina que tem assim, 2.215. Eu sei que 2.215 é uma variação total, então ele já vai chamar isso aqui de 100. E aí ele vê quanto desse 2.215 é explicado por variância entre ambientes, que está aqui, seria esse cinza mais escuro, quanto que é explicado por espaço, ou seja, lagos que estão mais longe ou mais perto, se isso muda muito as espécies, quanto que é explicado por uma combinação de espaço e ambiente, e quanto que não é explicado, que é cinza claro, tá bom? Aqui a gente tem os anos, então 96, 97, 98. E o que esse trabalho está mostrando? Esses caras foram lá, coletaram as espécies em cada riacho e coletaram também medidas ambientais, ok? Então, em medida ambiental, a gente vai ter tanto medidas de condições quanto medidas de recurso. Por exemplo, para zooplâncton, pH da água é super importante. Luminosidade é super importante, ou turbidez da água é super importante, para determinar quais espécies conseguem existir. Então, eles pegam cada laguinho e vê o seguinte: quanto tem de diferença de espécie? Ah, tem X. Quanto tem de diferença de ambiente? Ela acompanha esse X ou não? Tudo bem? Então, tudo que está aqui é que é explicado por diferença ambiental, ou seja, se o ambiente muda, as espécies podem ou não sobreviver nesse novo ambiente de acordo com o nicho que essa espécie possui, tá? Aqui não, o espaço muda, não tem nada a ver com o ambiente, então aqui não está entrando nem condição nem recurso, só está dizendo se está longe ou se está perto. E isso aqui é uma variação não explicada, é meio normal a gente ter muita variação não explicada quando a gente tem espécie demais, tá bom? Então, se vocês olharem, o ambiente ele está explicando em torno de 20% aqui em 96, em 97 diminuiu um pouquinho, mas ainda está em torno de 20%, e 98 mais um pouquinho, mas ainda está ali entre 15% e 20% de explicação, tá bom? Então, diferenças de ambiente, ou seja, diferenças nas condições dos recursos entre os lagos explicam se espécies diferentes ou parecidas podem ocorrer. Pelo menos 20% dessa variação está sendo explicada. Espaço também importa, tá? Aqui está indo, sei lá, 22 até 30 e poucos, então está um pouco menos de 20%, tá? Mas não vai ser tão diferente de ambiente. E a combinação dos dois que não explica muita coisa. Então a gente tem um caso aqui bem bacana, isso é bem comum em vários sistemas, em que tanto diferenças nas características do ambiente determinam quais espécies ocorrem ou não, ou seja, o nicho que aquela espécie possui permite que ela ocorra naquele ambiente ou não, quanto variação espacial. Lagos estão mais distantes, tendem a ter espécies mais diferentes, simplesmente porque uma espécie de um lago dificilmente vai caminhar tanto para chegar em outro. Por quê? Porque a gente é preguiçoso e não pode andar muito. A quarentena e tal, nem de carro. Tá bom? Então, só para vocês verem, isso aqui tem a porcentagem de dissimilaridade, ou seja, de diferença explicada entre os laguinhos. Outra coisa bem legal. Muito trabalho em ecologia que a gente está interessado em entender padrões de distribuição. O nome da moda é macroecologia. Beleza? Então, olha só. Em trabalhos de macroecologia, eles tentam entender ao longo do espaço, também do tempo, mas principalmente do espaço, onde indivíduos de uma espécie podem ou não ser encontrados. Tá bom?
Então, isso é super importante quando a gente pensa, por exemplo, em estratégias de conservação. Porque como a gente não consegue mostrar a espécie em todas as regiões conhecidas, mas se a gente consegue prever em quais regiões elas devem ocorrer, a gente consegue pensar em alvos de lugares para concentrar mais ou menos esforço, para concentrar unidade de conservação, por exemplo. Então, imagina, por exemplo, isso aqui é um trabalhinho da Global College in Biogeography, chara no inglês, que estava brincando justamente com essa ideia de tentar usar a teoria do nicho para prever onde uma determinada espécie pode ocorrer. Imagina que isso aqui é uma região qualquer, com esse super mapa que eu desenhei no PowerPoint, tá bom? E a primeira coisa que vai ser feito com isso aqui é digitalizar, tá bom? Então imagina que eu criei aqui quadrantes, que, coordenadas geográficas que me permitem mapear cada regiãozinha aqui dessa minha área, tá bom? Isso pode ser em grandes extensões, a gente pode pegar o mundo inteiro, pode pegar as Américas, pode pegar a Europa, fica a critério do pesquisador, tá? E aí, imagina que nesses quadrados eu tenho registrado, aqui em preto, onde indivíduos de uma determinada espécie ocorrem. Então eu achei ele aqui, achei ele aqui, achei ele aqui, aqui e aqui. E a lógica aqui é o seguinte, dado que eu não coletei nas outras regiões, será que eu consigo prever em quais desses outros quadrados os indivíduos dessa espécie ocorrem? Aí, o ponto aqui bem bacana é o seguinte: por conta de análise de imagem de satélite, a gente consegue fazer medidas de variáveis ambientais para todos esses quadrados, tanto os quadrados em que os indivíduos da espécie ocorrem, quanto os quadrados em que os indivíduos não ocorrem. Então, eu tenho medida ambiental para cá, medida ambiental para cá. Ah, Barriga, o que mede? Depende muito do satélite. A gente consegue medir, ou do sensor que tem lá. A gente consegue medir evapotranspiração, temperatura média, temperatura mínima, temperatura máxima, vai um monte. Isso está tudo de acesso livre na internet, tá? Por exemplo, tem um site que chama WorldClim, que ele dá informações para quadrados de 1 grau, se eu não me engano, de informações ambientais, climáticas principalmente, para essas regiões todas. E clima normalmente vai determinar o quê? Condições que vão permitir que o indivíduo de uma espécie ocorra ou não. E aí, se eu tenho as medidas climáticas das áreas em que eles ocorrem e das áreas em que eles não ocorrem, a lógica é bem simples. Simples. Aquelas áreas que tiverem características ambientais parecidas com as características de onde eles ocorrem, provavelmente vão ter indivíduos dessa espécie se elas não forem muito distantes. Então, um trabalho de macroecologia, em geral, ele vai trabalhar com essa ligação entre a ocorrência de indivíduo de uma espécie e as variáveis ambientais. Vai prever quais são as áreas adequadas para a ocorrência dessa espécie e então gerar mapas de distribuição esperada dos indivíduos de determinada espécie. Isso aqui é a coisa linda de Deus, tá bom? Tem um pessoal na Federal de Goiás que trabalha muito com isso. Então, o que acontece? Esse trabalhinho que eu estou mostrando para vocês em particular, ele é bem legal porque ele vai envolver tanto variáveis abióticas quanto variáveis bióticas. Então, normalmente, um trabalho de macroecologia vê como variáveis climáticas podem prever a distribuição de uma espécie. E a galera nesse trabalho se perguntou, será que interações bióticas também não podem prever? Então, para isso, eles usaram essa borboletinha aqui como modelo de estudo. Isso aqui é uma borboleta que chama Parnassus mnemosine. E essa borboleta, ela ocorre, isso aqui é a região oeste da Europa, tá? Daqui a Itáliazinha, Bacheia. E na Europa tem uma coisa bem interessante que para muitas espécies existe mapeamento dela para quase que o continente inteiro. Então, se vocês repararem, aqui tem um monte de bolinha em cinza e outras em preto. Em preto são as regiões para as quais existe registro da ocorrência de indivíduos dessa espécie de borboleta. E uma característica importante é que essa espécie de borboleta aqui, ela se alimenta, a larva se alimenta dessa plantinha que é Corydalis, tá bom? Mais uma espécie de Corydalis. E o que eles fizeram? Eles também têm a distribuição de Corydalis para 3 espécies: Corydalis cava, Corydalis sólida e Corydalis intermédia. Então, eles foram lá, foram no WorldClim e pegaram informações climáticas que vão de 1961, na época do artigo, até 1991, e eles pegaram esse mundão de informação aqui. Temperatura média anual para cada pontinho preto e cinza ali do mapa, temperatura média do mês mais frio,
Precipitação média anual, precipitação média entre julho e setembro, precipitação média em dezembro e fevereiro, porque é verão, inverno aqui. Número médio de dias acima de 5 graus. Lembra, Europa, né, gente? É frio, é diferente desse pandemônio que a gente vive de calor aqui. E aí, eles usaram essas informações para prever a distribuição da borboleta. Mas lembra que eles tinham também informação da Corydalis, que é a planta hospedeira? Eles fizeram o seguinte, eles criaram um modelo que vai prever a distribuição da espécie de borboleta considerando somente o clima. Fizeram outro para prever considerando somente a presença ou a ocorrência das plantas hospedeiras. E fizeram um que casou as duas informações. Tá? E a lógica aqui é bem inteligente. Se planta hospedeira não foi importante para a distribuição da espécie, o modelo que considera só clima vai ser melhor em prever a ocorrência delas do que um modelo que considera planta hospedeira. Mas se planta hospedeira for importante, ela pode ser tão boa quanto o clima, ou principalmente um que considera as duas vai ser mais importante. Ué, Patrick, mas como é que ele sabe que a previsão está ocorrendo bem? Ah, moleque, faz o seguinte: não tem já as áreas em que eles sabem que a borboleta ocorre? Então eles separam os pontos de ocorrência em dois grupinhos assim, metade eles usam para criar o modelo e usam esse modelo para prever na outra metade que eles não usaram. E aí o modelo vai dizer, olha, deve ocorrer nessa região. Eles vão lá com os dados reais e veem se ocorre nessa região. E eles conseguem saber qual que é a porcentagem de acerto do modelo. Lindo, maravilhoso. Beleza? Então, a lógica aqui vai ser, se variáveis bióticas não afetam a distribuição atual da borboleta, esses modelos de ajuste de dados não vão selecionar variáveis bióticas, ou seja, quão bem o modelo se ajusta à distribuição da borboleta, não vai levar em consideração a presença da planta. E as medidas de eficiência, que é essa história de porcentagem de acerto, quando incluísse planta, elas não seriam mais eficientes em relação àqueles modelos que não consideram planta para prever a distribuição dela. E aí, o que eles viram foi que o modelo que tem tanto informação climática quanto informação das plantas hospedeiras, principalmente que tivesse Corydalis sólida e Corydalis cava, eles consistentemente davam previsões melhores de distribuição dessa espécie. Ou seja, incluir planta hospedeira aqui, essas duas, melhorava a capacidade do modelo acertar onde esse borboleta deveria ocorrer. Então, a conclusão desses caras é que, pelo menos para a distribuição atual, tanto o clima quanto a presença da planta hospedeira ajuda a prever onde é que esses indivíduos dessa espécie vão ser encontrados. Beleza? E aí biólogo entra numa loucura que eu adoro, que é o seguinte, olha, a gente não vai trabalhar só com o passado nem com o presente, a gente também vai prever o futuro. O que acontece? A gente sabe que está tendo aquecimento global e é possível modelar ou projetar quanto de mudança nessas características climáticas vão existir ao longo do tempo. Então, eles pegaram e fizeram uma projeção de onde a Corydalis deveria ocorrer em 2050 e como deveria ser o clima em 2050. E aí comparou a distribuição prevista da borboleta para um modelo que tivesse só clima, um só com planta hospedeira e um modelo que tivesse as duas para 2050, para o futuro. Beleza? E aí a mesma lógica. Se variáveis bióticas não afetarem a distribuição da borboleta, ou seja, se a planta não for importante, a projeção de distribuição futura agora, lembra, a gente está esotérica, a gente está para o futuro da borboleta, não vai diferir entre esses três modelos. Mas se planta hospedeira for importante, esse modelo aqui vai jogar uma projeção diferente da projeção atual, ou da projeção só com clima. E está aqui a comparação dos dois modelos. Esse é um modelo que prevê onde essa borboleta vai ocorrer, considerando só o clima. Lembra, isso aqui é Europa, tá? Essa borboleta, ela normalmente é encontrada aqui, nas latitudes mais baixas, ou seja, ela não se dá muito bem quando fica muito frio, que é a latitude mais alta. Só que o aquecimento global faz com que as temperaturas dessas regiões aqui fiquem mais elevadas. Ou seja, a borboleta tende a subir a distribuição dela. Isso aqui é para 2050, tá bom? Então, esse modelo que levava em consideração só o clima previa uma extinção média de 19% do que é conhecido de área dessa borboleta agora, e uma colonização média de 36%, desculpa. Mas quando eles botaram planta na parada, como é que ficou diferente a distribuição? A planta, ela aumenta a área de ocorrência,
E ela reduz um pouquinho a extinção. A extinção média é basicamente a mesma, mas a colonização média passa a ser 69%. Ou seja, planta parece ser importante tanto para prever a localização atual, quanto a localização futura dessa borboleta. Meu amor ecólogo lê até aura, entendeu? Irmão, faz o diabo aqui. E agora, para fechar, nosso último artigo, esse é o que eu mais acho fantástico. Assim. A gente pode usar também a teoria do nicho para tentar entender processos evolutivos. E aí tem um negócio em ecologia que é o maldito fantasma da competição passada. A gente tem uns nomes bem fancy, deixa eu tirar aqui para aparecer o nome dos autores. Então, o que acontece? Muitas vezes, quando a gente não encontra espécies juntas, ou a gente encontra espécies que são irmãs, mas com características muito diferentes, a gente fala assim: deve ter sido a pressão de seleção por competição que favoreceu a evolução para elas ficarem diferentes ou para elas ocorrerem em áreas separadas. O problema é, se foi no passado, é muito difícil demonstrar que de fato isso aconteceu. Então a explicação sempre se encaixa, mas em termos de produzir ciência, ela não é boa porque eu não consigo testar muito bem. E esse artiguinho de 2007, ele testou esse caralho. Então, olha só, voltamos lá para as dáfnias, que são agora é um gênero, né, de um zooplâncton, de uma das espécies que compõe o zooplâncton, aqueles bichinhos microcrustáceos que vão ficar ali na água, principalmente o sistema lacustre, tá, gente? Olha só, dáfnia tem uma característica bem legal. Imagina esse laguinho aqui, no início dele, no passado, nos primórdios. E essas bolinhas amarelas são uma determinada espécie de Daphne, tá bom? Acho que vai aparecer o nome dela aí. Pronto, Daphne ambígua. Ela não sabe muito bem se ela vai para cima, se ela vai para baixo. Daphne, ela vai produzir, ao longo da reprodução, ela produz uns ovos que são super resistentes. Esses ovos, eles entram em dormência. Então, quando ela produz ovos, isso acaba acumulando no sedimento do laguinho, tá bom? E aí, esse ovo, imagina que ao longo do tempo, esse sedimento vai tendo depósito de mais matéria orgânica. Então, esses ovos começam a ficar enterrados. Só que, de novo, são feitos na Europa. Eles têm um acompanhamento histórico desse lago. E eles sabem que num determinado ano, eu não lembro agora de cabeça, uma outra espécie de Daphne chegou nesse local, que era a Daphne dentífera. E essa Daphne tende a ser uma competidora mais eficiente que a Daphne ambígua. Por que competidora? Porque elas consomem basicamente o mesmo tipo de recurso, tá bom? Só que, na chegada da Daphne dentífera, no início, ainda tinha muita Daphne ambígua. Então, se passou alguns anos em que o fundo do lago ele tinha ovos ou formas resistentes, né? Tanto da Daphne ambígua quanto da dentífera. Ou seja, aqui agora tem um retrato histórico da concorrência delas, que também vai sendo coberto por sedimento. Ok? E aí, isso quer dizer o seguinte: quanto mais profunda é a camada, mais antigo são os ovos ali. Eles sabem que a partir de uma determinada profundidade não tinha ovo de Daphne dentífera. A partir de uma certa profundidade tinha Daphne dentífera. E esses indivíduos foram concorrendo aqui ao longo do tempo. Então a camada mais profunda, ela me dá uma ideia de como era a Daphne ambígua antes da chegada da Daphne dentífera. E a camada mais superior, ela dá uma ideia de como são as Daphnias ambíguas atuais, dado que elas já coexistem competindo com a dentífera por muito tempo, tá bom? E aí, o que eles fizeram? Então, eles tinham informações sobre crescimento em conjunto e crescimento em separado para a Daphne ambígua. Foram lá, eu já dando spoiler aí, falaram para o estagiário, mergulha aí nesse lago escuro, tá? Pode ser só coisa snorkel mesmo, dá nada não, e coleta para mim esses ovos em diferentes profundidades. Pegaram os ovos, tanto dessa Daphne aqui, que é mais antiga, tá? Quanto dessa mesma espécie, mais recente, botaram em placa de pedra com indivíduos dessa outra espécie aqui, tá bom? A lógica deles é o seguinte: se competição é importante para moldar a evolução aqui, quando se pegasse esses indivíduos que nunca coexistiram com a Daphne dentífera, eles deveriam perder a competição rapidinho. Ou seja, a maioria deveria morrer na presença de Daphne dentífera porque falta recurso. Já esses daqui, da mesma espécie de Daphne ambígua, mas que já coexistem com a dentífera há muito tempo, se competição for importante para favorecer mudanças neles, eles devem ser um pouco mais resistentes a essa competição e não vão morrer tão rápido. Está aqui essa figura demoníaca, mas calma, respira que a gente chega lá. Isso aqui é a densidade da Daphne ambígua, que é a que eu quero saber, que estava sempre no lado, tá bom? E é a Daphne ambígua recente,
tá? É aquela, então, que eles coletaram quando ela já coexistia com a dentífera há muito tempo. Só que são os dias de observação, tá? Então, aqui eu tenho o número de indivíduos ao longo do tempo. Para o controle, ou seja, só indivíduo de Daphne ambígua na plaquinha de Petri, sem mais nada lá. E para o tratamento, que seriam os indivíduos de Daphne ambígua com Daphne dentífera lá na plaquinha de Petri. E aí, se vocês repararem, no início eles botaram a mesma quantidade, pouquinho bicho, tinha muito recurso, cresceu os dois. Quando ela estava sozinha, a ambígua, ela teve uma densidade maior, obviamente, porque só tinha dela para comer ali. Mas quando tinha a Daphne dentífera, a Daphne ambígua teve uma densidade um pouco menor, mas ela resistiu ao longo do tempo. Pelo menos 100 dias de observação, 110 dias de observação, ainda estava lá. Agora eu vou mostrar essa mesma figura, que vai ser Daphne ambígua aqui de novo, mas considerando aqueles ovinhos que estavam lá há muito tempo. Então são as linhagens que não coevoluíram com a Daphne dentífera. E olha o que acontece. O gráfico é basicamente o mesmo. O controle ele sobe e ele resiste ao longo do tempo, porque não tem nenhum competidor, mas as Daphnes ambíguas que foram colocadas com a dentífera, elas subiram e ó, zerou. Ou seja, a Daphne dentífera, nessa plaquinha de Petri, que estava com uma Daphne ambígua que não era adaptada, ela zerou e ela entrou em extinção. Só ficou Daphne dentífera no meio, tá bom? Então isso é bem legal porque eles conseguiram um retrato histórico da coisa e mostraram que, dado que essas Daphnes competem pelo mesmo tipo de recurso, ficar um tempo em conjunto favoreceu a evolução de características na Daphne ambígua que permite que ela resistisse à competição imposta pela Daphne dentífera, tá? Chora nesse babado. Bom, de novo, era isso que eu tinha para mostrar nessa parte, então era como a gente entra com esse conceito de recurso e condição para entender um monte de processos ecológicos, desenvolver vários outros ao longo da disciplina, tá bom? E agora, no último bloco, vamos falar um pouquinho da coisa que eu mais amo, que é adaptation, tá bom? Isso aí, galera. Obrigadão.